Nós vamos falar hoje sobre a história da mediação. Ela começa há 5.000 anos. Na China é o que se tem notícia mais antiga a respeito. Na China antiga havia a figura do mediador, que era da comunidade, era alguém que participava dos eventos da sociedade, daquele grupo social, e participava também das tentativas de não progredir um tipo de conflito, porque até para a civilização chinesa, aliás, de um modo geral, até todos os países asiáticos, orientais, tem esse conceito de que é vergonhoso chegar ao judiciário. Bom, historicamente, este dado nos serve para partir de um ponto na antiguidade. Depois nós temos entre os judeus a presença de uma figura do mediador, que também se encontra na própria formação do rabinato, que eles estudam essas formas de estabelecer uma comunicação com pessoas que estão em conflito. Depois nós temos, ainda no Oriente, no Japão, um instituto que se chama Shotei, que é intermediário entre a comunidade, né, e o judiciário. Então, é um intermediário e eles convidam pessoas de destaque naquela comunidade. Por exemplo, um médico muito bem quisto e que já está aposentado, então ele pode ser útil para a cidadania, fazendo este papel neste shotei, que é justamente recepcionar as pessoas, preparando-as até para que não cheguem ao judiciário, ou se chegarem ao judiciário, que tenha a clareza do porquê que vão até lá. Vamos sair dessa viagem para a antiguidade e para os países orientais, e aí chegamos nos Estados Unidos, na década de 60. A maior comunidade chinesa fora da China está nos Estados Unidos. E os americanos desenvolveram muito na década de 50, 60, os mecanismos de acesso à justiça. Então, eram o que nós depois adotamos como juizados especiais de pequenas causas, mas naquela oportunidade eles deram muita possibilidade, criaram muitos meios, né, das pessoas recorrerem ao judiciário. Vamos dizer, na comunidade norte-americana, existe um estímulo a buscar o judiciário para tudo. Então, nós temos um fato, né, que aconteceu nessa década de 60, que uma senhora que
tinha um gato de estimação e ela morava sozinha, não tinha família, não tinha absolutamente mais ninguém. Então o gato era toda a vida dela. Aí ela comprou um novo eletrodoméstico fantástico, um forno micro-ondas. E ela, então, fazia, tudo punha no micro-ondas. E aí um dia ela deu banho no gato e estava muito frio. E aí ela pegou o gato e pôs uns minutinhos lá para ele secar. E quando ela abriu o micro-ondas, foi aquela tragédia. E ela entrou com uma ação de indenização contra a Sanyo e ela recebeu uma indenização de $1 milhão, porque não havia nada escrito que não podia pôr animais vivos. E ela, então, foi um caso que mudou completamente. Todos os micro-ondas hoje falam, não pode colocar animal vivo. Então, nos Estados Unidos era assim, né? Estávamos nessa década de 60 com um exagero de meios de acesso ao judiciário, e só judiciário. E aí começaram a não dar conta, porque era muita demanda, né? Porque até hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, se um vizinho não corta a grama e deixa o mato crescer, né, o vizinho incomodado entra na justiça e denuncia aquela pessoa. Então, todo vizinho lá vê no outro um possível litigante contra si, né? Então, existe essa cultura que se estabeleceu. Bom, diante desse exagero, esse número interminável de ações na justiça, eles resolveram prestar atenção nos chineses que estavam instalados lá nos Estados Unidos e que, percebendo que eles não chegavam no judiciário e sempre tinham um modo de resolver as questões completamente diferente. Então, começaram a prestar atenção, a copiar, e aí instalaram o primeiro serviço de mediação na Califórnia, nos moldes desse meio feito pela comunidade chinesa, em 1968. E os casos mais frequentes que eles encaminhavam para essa mediação foi quando se tratava de direitos do consumidor e de direitos de família. E depois começaram a perceber que também os direitos de vizinhança ficavam muito bem acolhidos com esse método de aproximar as pessoas. Nos Estados Unidos, então, temos esta história. Vou indicar um filme para que assistam. É um filme antigo, que é Assédio Sexual. É um filme fácil de encontrar e então ele traz a história de uma mediação nos Estados Unidos. E então é preciso ver esse filme pensando na civilização norte-americana, nos valores norte-americanos, né? E pensando que aquela mediação é boa
para eles, tá? Mas depois nós vamos ver que para a comunidade europeia, que já trouxemos até algumas pinceladas a respeito do nascimento, já não serve, mas vale muito a pena assistir a este filme, né? Fica aqui a minha recomendação. Por uma questão de língua inglesa, os norte-americanos logo passaram esta experiência para os países de língua inglesa. Então foi para o Canadá, Nova Zelândia e Austrália. E começam a fazer este modelo de mediação. Vamos reservar estas informações e depois nós vamos utilizá-la para comparar com outras, né? Então, para este momento, nos basta este pequeno recorte histórico. Ao mesmo tempo que acontecia esse movimento nos Estados Unidos, houve um movimento no Reino Unido. Então, na Inglaterra, há uma cidade que se chama Bristol, e ela é essencialmente uma cidade universitária, né? Há grandes universidades e então a juventude toda vai lá para estudar e tem gente do mundo inteiro. Aí um dia professor responsável pelo estágio dos alunos de direito, em direito de família, teve a ideia de chamar os alunos estagiários do curso de psicologia e colocar juntos para dar esse atendimento aos conflitos familiares. E então deu muito certo. Foi uma experiência fantástica, né? Mas só que não durou, porque era um período do ano, né, letivo, e quando terminou o ano, todo mundo vai embora, né? O aluno se forma, não vai mais voltar, ou então não vai mais fazer o estágio porque não vai ter aquela disciplina, uma série de motivos, né? E aí não houve sequência, porque o professor que teve o pioneirismo de fazer essa experiência não foi depois seguido por outros professores. No entanto, havia uma assistente social, Lisa Parkinson, que observava de longe esse movimento e gostava demais. E ela criou, já havia criado antes, né, uma instituição que se chama Escola de Pais, né? Depois essa Escola de Pais foi também adotada no Canadá e chegou no Brasil pelo padre Charbonneau no Colégio Santa Cruz. E aí havia a Escola de Pais lá, mas o padre Charbonneau voltou para o Canadá e acabou, né? Mas essa Escola de Pais é muito importante. Então, a Lisa Parkinson pensou, puxa, se eu tenho aqui a escola de pais, né, e são pais, às vezes, que não são separados, não estão em conflito familiar, mas
têm dificuldade, principalmente com filhos adolescentes, como agir, como reagir, e então fizeram essa escola de pais com essa finalidade, né, para todos os pais. E ela achou então que poderia pegar a experiência universitária, né, dos estagiários de direito e de psicologia e trazer para a escola de pais. E aí isso ela fez e cria simultaneamente, porém de forma completamente independente. Um não sabia do outro em relação a o que acontecia nos Estados Unidos com a comunidade chinesa, né, e o que acontecia em Bristol, né? E aí criam movimentos de mediação. Neste contexto, a França observa tudo. Observa o que acontecia nos Estados Unidos, observa o que acontecia em Bristol, e o francês não fala inglês, né? Hoje a juventude até já está mudando isso, mas até há muito pouco tempo não falava inglês, porque não tinham que aprender em inglês, porque francês basta. E eles começaram a olhar esse movimento nos Estados Unidos e ficaram muito interessados. Aí, como foi para o Canadá é francês e inglês, um grupo de 5 franceses resolveu ir aprender esta mediação que faziam nos Estados Unidos em Quebec, que é o Canadá de língua francesa. Dentre esses 5 está a Madame Jacqueline Mouret, que eu tive a oportunidade, como já mencionei no encontro anterior, que eu tive a oportunidade de conhecer quando fui a um evento em Israel, onde ela foi levar a experiência francesa, porque ela é pioneira na comunidade europeia. E outras pessoas também muito importantes que, ao longo dos nossos encontros, eu vou mencioná-las, porque elas terão o seu lugar. Foram lá, aprenderam e viram que não era exatamente isso que eles estavam pensando em fazer. Aí buscaram vários professores, teóricos, e resolveram fazer realmente alguma coisa que fosse adaptada à realidade francesa. E aí eles criam um primeiro passo, o atendimento de casais em conflito por um psicólogo e um advogado conjuntamente. Aí vinha uma questão assim, bom, mas e depois, se for para o litígio, esse advogado pode atuar? Aí diziam, não, isso não é ético. E aí como é que vai fazer? Então, quem é que vai fazer essa mediação? Como é que nós vamos elaborar esse sistema? E aí, então, eles buscam escolas de formação. Há muitos juízes que fazem a formação de mediação, que são de 350 horas. É muito sério, muito extenso, embora juiz não possa ser mediador. Mas como diz uma grande juíza e que tem uma obra espetacular sobre mediação,
ela sempre dizia assim: eu preciso saber o que é mediação para poder encaminhar as partes. E então foi feito todo um trabalho de formação. Aí vem a obra que eu também já mencionei no nosso primeiro encontro, que é a obra de Jean-François Six, que se chama Dynamique de la Médiation, nome em francês, Dinâmica da Mediação, porque foi traduzida. Eu fui buscar essa tradução lá com ele, né, e hoje existe em idioma, nosso idioma, e embora seja uma obra esgotada, mas depois nós voltaremos a falar disso e sobre o acesso possível a esta belíssima coletânea de abordagens espetaculares e dentro da ótica de um filósofo, porque ele é filósofo de formação, filósofo e teólogo e padre, né? E aí ele sistematizou todo o conhecimento. A partir daí, na França, foi muito fácil. Hoje é normal qualquer pessoa procurar a mediação, os institutos, os centros de mediação. Há muitas obras disponíveis, e então hoje nós temos esse modelo europeu que visa a transformação do conflito e não ao julgamento do conflito ou à negação do conflito. Então nós temos um modelo que vem norte-americano, chega na Argentina. Temos esse modelo europeu que chega em São Paulo e, como já disse, por meu intermédio e depois abraçado pelo IBDFAN, e que até hoje tem todo um sistema de proteção deste conhecimento. E então traçamos aí a história da mediação em poucas linhas e depois nós vamos voltar nos próximos encontros a falar de tudo isso que acontece e como acontece e o que é a tendência atual e como aperfeiçoar este grande conhecimento à disposição da cidadania.